Prazer recebê-lo aqui. Tá rindo do quê? A alegria de compartilhar as boas ideias, de conversar, de bater um papo. Eu fiz questão de convidar você para a gente conversar um pouquinho a respeito, pensando nessa questão de tanta ignorância, de tanta... A dona Valdete está... Valdete! Oi! Só a risada saiu na filmagem, mas tudo bem. Saiu. Peraí. Só isso? Só. Tá vendo? Não, mas continue. Não, deixa- Continue falando. Valdete, Hã? qual mensagem você deixaria para as meninas jovens? Se reservar mais, tomar mais cuidado com os perigos. Com os perigos da vida. Qual o maior perigo na sua opinião? O maior perigo Isso. é a desobediência quando elas não obedecem os pais, que se jogam ali com qualquer um para no dia seguinte aparecer mortas. É isso. Então, gente, tá vendo, né? Esse negócio de você ficar saindo com qualquer um e depois, olha o perigo. Olha o perigo. Olha o perigo. Aparecer morto. Não é perder um dinheiro, um celular, não. É aparecer morto. Isso é uma experiência de uma senhora de 71 anos. Fechou? Eu acho que, assim, eu vejo muito o problema que está acontecendo é a falta de critério, de princípio, né? Para você fazer uma escolha, para você fazer as suas escolhas. Está faltando muito isso, essa parte do discernimento, de discernir caráter, discernir compreensões, discernir entendimento. Está faltando muito às mulheres. Sim. Elas se jogam, né, na primeira tentativa, no primeiro instinto, no primeiro impulso a esse jogo, né? E querem as coisas muito rápido aqui e agora. Então isso leva aos absurdos Essa que a gente está decadência vendo, que está acontecendo. inclusive essa coisa do feminicídio, né? Porque sem critério nenhum você... Agora é engraçado que a mulher ela tem esse sexto sentido, essa coisa, esse dom de Deus que avisa para ela o quanto ela pode se preservar e ela mesma assim insiste. Eu sempre digo para minhas alunas o seguinte: se você pensa que vai dar merda, vai dar merda, né? E a mulherada tá indo para esse caminho mesmo, né? De querer o agora, o imediato, sem analisar perfil, aceitando tudo e caindo nas desgraças da vida. Isso não seria também um fator ideológico, aquela síndrome de princesa que você tanto condena? Eu acredito que sim, assim, tipo, a menina, ela às vezes acontece muito na periferia, o capital que ela tem é a beleza. Sim. E ela se sente como se todos estivesse a serviço da sua beleza. E então ela acaba, vamos dizer assim, caindo no primeiro que se dispõe, no primeiro romance que ela percebe que ela está sendo cortejada, que ela está sendo oferecida para ela um mundo, universo. E quando é cortejada, porque na verdade nem isso está acontecendo mais, né? Porque está tão volúvel, tão raso, tão vazio. O discurso masculino ele está tão vazio, tão raso, que às vezes não tem nem esse cortejo. Talvez na igreja, no nosso contexto evangélico, isso aconteça um pouco mais. Mas no mundão a gente percebe que o cortejar ele está muito raso. Não sei se você pode me corrigir nesse sentido. Eu acho que assim, é mais assim o cortejo que eu falo, vamos dizer assim, a argumentação, que a pessoa tem, às vezes é mais material mesmo, né? É tipo, é o dinheiro, é a possibilidade de ascensão ali dentro daquele meio, dentro daquele conjunto, né? A beleza também? Exatamente. Aí a menina tem a beleza, ela sabe disso, ela tem consciência disso, e aí o rapaz ele tem a consciência de que ele pode convencer aquela beleza a estar do lado dele, e aí ele usa o capital, usa essa força, né? E aí vai convencendo. Só que por trás disso não tem caráter, por trás disso não tem princípio, por trás disso não tem critério, por trás disso não tem consistência.
né? Isso se perde, é um vazio. Então na primeira noite é tudo encanto, tudo beleza, é tudo belo, é tudo maravilhoso, estupefato, só que quando no dia seguinte a realidade aparece, a realidade se impõe. Sim. E aí ao vazio, ao vácuo, ao nada, né? E aí nada, fica... que leva ao nada, né? Que é o caso dessa explosão do bendito feminicídio. Você poderia... Paulo não seria machista quando ele vai afirmar assim, olha, eu quero mulheres submissas? Estou fazendo uma pergunta que eu não sou cristão, tá? Eu estou aprendendo a ser cristão e eu chego na igreja, daí eu vejo lá, mulheres devem ser submissas. Mulheres devem ficar caladas na igreja. Não seria um machismo? Bom, a gente tem que ver que o Paulo era um homem do seu tempo. Ele habitava um tempo e espaço, ele habitava uma cultura. Então ele estava dentro dessa cultura, né? Então ele reflete um pouco o agente, o sujeito Paulo, o homem Paulo, ele está condicionado a uma cultura, a uma forma de pensar. Então ele deixa alguma coisa transparecer nos seus escritos. Não tem como fugir disso, né? Qualquer ser humano está sujeito à sua cultura, não tem como fugir. Mas talvez, daí você está me dizendo que, por exemplo, seria machismo mesmo? Agora, mas aí tem um porém. O porém, qual é o porém? A leitura mal feita do Paulo. Como é um processo que está acontecendo no que eu vejo em todos os lugares no Brasil, nas igrejas. É uma má leitura das Escrituras. Você imagina, é uma má leitura do Paulo. Uma má leitura. Entendeu? É a leitura tirada fora do seu contexto. Porque quando Paulo fala de mulheres submissas na igreja, ele fala em 1 Timóteo. Ponto. Certo. Você não vê nos escritos, se você lê o Evangelho verso por verso, se você lê as cartas versos por verso, você não vai ver Paulo mais falando sobre essa questão. Então é uma questão pontual. E aí quando se lê as escrituras, muitos pastores, apóstolos, bispos, ele pega esse ponto de que ele trata de um problema específico para Timóteo e transforma num conjunto de doutrinas, de regras para dentro da sua comunidade. Mulheres escaladas na igreja entra dentro desse contexto. Se estava havendo um exagero em Coríntios, a questão dos dons, de você manifestar os carismas e todo mundo gritando na igreja, virou uma desordem. Imagine 400 mulheres falando ao mesmo tempo, porque a mulher ela gosta de se expressar. Então você está me dizendo que talvez Paulo não seria machista, está dentro de um contexto histórico, um contexto em que ele estava vivendo. Imagine 400 mulheres na igreja de Coríntios, no culto, na hora do culto, conversando, por exemplo. Aparentemente o que estava acontecendo ali era as mulheres querendo impor o seu, vamos dizer assim, querendo impor a sua compreensão na igreja. Assim como homens tentando impor sua compreensão na igreja. Então, o que Paulo traz ali é um equilíbrio. Sim. A busca do Paulo, quando ele vai doutrinar a igreja, é sempre um equilíbrio das forças. Entendeu? É a conciliação. Ele sempre busca a conciliação. Então, vamos dizer assim, que Paulo ele não falou assim, olha, as mulheres devem ficar caladas para sempre. Não, ele falou assim, não, nesse momento do culto, a mulher deve ficar calada. Porque tem um falando. Então, quando um fala, o outro se cala. Quando o outro se cala, o que estava em silêncio fala. E assim há o quê? Um equilíbrio de forças. Até porque você poderia... E o bom diálogo, né? A ética do bom diálogo. Sim, você se cala, ouve o que o outro tem a dizer, da compreensão dele, do entendimento dele, e ele, em resposta a você, mostra a sua compreensão. Então seria respeito, a bandeira do respeito. Exatamente. Aqui está sendo levantada por Paulo. Exatamente. E eu estou achando que ele é machista. Porque na verdade a gente não pode entender o Evangelho por nenhuma, vamos dizer assim, normatividade, nem masculina e nem feminina. Sim. A gente não pode pegar assim, vamos agora fazer uma igreja só de mulheres. Vamos fazer uma igreja só de brancos, vamos fazer uma igreja só de homens, vamos fazer uma... Isso seria esquartejar o corpo de Cristo. Certo. Porque o corpo de Cristo, ele agrega a todos. Não há bárbaro, não há cita, não há grego, não há judeu.
Todos nós somos indivíduos nas nossas particularidades, porém convivendo com outras particularidades. Mostra para mim alguma, ou cita algum exemplo de mulheres empoderadas dentro desse contexto, dentro de Bíblia Sagrada, porque dá uma impressão que a mulher ela é muito discriminada, sabe, excluída. Eu me lembro que eu vivia dentro dos círculos de oração e esse trabalho de círculos de oração é um trabalho feminino. E que eu acho de extrema relevância. Muitas pessoas marginalizadas no Brasil, muitas pessoas que não tinham absolutamente nada e recorriam ao círculo de oração, era justamente quem? Os desempregados, os injustiçados, os traídos e as traídas da vida, que viviam todo tipo de violência, e recorria ao círculo de oração. O círculo de oração, para mim, na minha visão de mundo, ela era o grande tratamento espiritual. Aquelas mulheres abraçavam, eram as nossas mães, que abraçavam todo tipo de problemas, de pessoas problemáticas, e orava, e buscava, e as pessoas tinham que sair bem, né? E saía bem, eram abençoadas. E não era, esse trabalho de círculo de oração não era bem visto pela liderança evangélica masculina, entendeu? Você não vê um ministério, hoje não, hoje um pouco, avançou mais, mas 20, 30 anos atrás, um dirigente de círculo de oração, num culto qualquer, num momento qualquer, numa festa qualquer, e nada mais do que isso. A mulher só serve para servir na igreja. Eu gostaria que você me apontasse um evangelho de mulheres, entre aspas. Quem são as mulheres a qual, porque eu acredito que Jesus tenha vindo para valorizá-las também. Ele quebrou o paradigma, ou não? Sim. Você tem na narrativa de Lucas mesmo, você tem ali uma constante presença feminina, né? Você tem a Maria, você tem Isabel, você tem a mulher que a Bíblia não fala o nome dela, mas a mulher que ia ao templo, ela ficou viúva depois de casar 7 anos casou, ficou casada durante 7 anos, depois desses 7 anos o marido faleceu e ela seguiu a vida no templo. Sim. Ela viveu 70, 80 anos Nossa. indo ao templo, né, fazendo orações, jejuns, quando ela se deparou com Cristo e ela profetizou a respeito do menino que estava no colo de Maria, logo ali no comecinho do Evangelho de Lucas. Você tem o Cântico de Maria, você tem as própria mulheres, Maria. Exatamente. O Lucas ele dá muita visibilidade às mulheres. Se você for ver, olhar detalhadamente o livro de Lucas, a narrativa de Lucas, você vai ver também as 3 mulheres que acompanhavam o ministério de Jesus, Maria Madalena, Susana, né? Então, Mulheres importantes que acompanhavam o ministério de Jesus, que financiavam o ministério de Jesus. Né? As feministas cristãs que têm essa corrente dentro da igreja, elas falam que o evangelho não chegou pelas barbas de Pedro, né? Ela chegou pela voz das mulheres, né? Até se você pensar a igreja primitiva era igrejas que estavam ali nos lares, não é isso? Se eu estiver certo e errado, por favor me corrija, ali nos lares essas mulheres que tomavam as rédeas das coisas, né? Os homens iam fazer missões, principalmente os grandes apóstolos iam fazer missões, e é a mulherada que mantinha ali a igreja de pé. Você tem na narrativa de Atos dos Apóstolos mesmo, você tem Dorcas, você tem ali mais pra frente na narrativa, você vai ter Lídia. Sim. Né? Você vai ter mulher Lídia que abriu as portas para Paulo, e você vai ver constantemente Paulo citando nas cartas dele as mulheres. Sim. Se você ler atentamente Romanos 16, você vai ver muitas mulheres ali, Paulo falando de Júnia, Paulo falando de várias mulheres que acolhiam a igreja, acolhiam os discípulos, né? Porque eles saíam em marcha pelo mundo pregando a palavra, o evangelho, e eles chegavam nas cidades e as mulheres ouviam aquela palavra e recebiam eles. Então a mulher, nesse sentido, o evangelho tem uma feminilidade. Sim. Porque o evangelho nos ensina a ser aqui receptivos. Sim. E a mulher, ela tem essa característica de ser receptiva, de ser aberta, disponível.
E é isso que nós temos que aprender com as mulheres. O evangelho seria agregador, Exatamente. agrega tudo. A Hospitaleiro, força né? masculina, essa receptividade da mulher, do feminino, você junta, mescla essas duas forças e a igreja fica completa, seria isso. Cristo não veio para excluir ninguém, pelo contrário, veio incluir. Você tem uma admiração muito grande por Susana Wesley. Se for pensar a igreja metodista e os grandes homens que foi o Benedito Carlos, o próprio John Wesley e tantos outros, a mulher sustentou e deu educação para 19 filhos, e desses filhos, esses que eu citei agora, se destacaram pelo mundo. Até hoje nós temos um movimento metodista presente, atuante no mundo, mostrando que a mulher foi abraçada pelo Evangelho, foi valorizada pelo Evangelho. Vamos terminar essa entrevista com algumas perguntinhas, ou quer falar mais alguma coisa? Muito bom. Não, acho que não tem nada a acrescentar. Vamos lá? Conhecimento para você é? Conhecimento é uma percepção do real. Real para você? É o racional. Jesus. Jesus, Filho de Deus. Amor? É uma virtude cristã essencial. Uma frase. O racional é real, o real é racional. Glória. Muito obrigado, Tiago, pela conversa. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por trazer um pouquinho de luz nesse mundo de trevas e luz de conhecimento para um mundo que está desprezando totalmente o conhecimento, né? Nós temos uma política... Nós temos que pensar que nós estamos numa época onde tem uma palavra muito forte que está pública, né? Empoderamento. Sim. E a gente tem que pensar nessa palavra em todos os sentidos. Conhecimento. O empoderamento do indivíduo, da consciência, do corpo, né? Eu vi uma frase do Mangabeira Ung, um livro que eu acabei de ler, Ótimo. que o mundo ele só se move quando você se move. Então a gente precisa se mover, a gente precisa entrar em movimento, colocar a consciência, colocar a razão para trabalhar. Sim. E ao mesmo tempo que colocar a razão para trabalhar, colocar o corpo para trabalhar. Essas duas dimensões, às vezes a gente despreza uma e privilegia a outra. A gente precisa andar com essas duas dimensões. Empoderamento do indivíduo. Sim. Porque é o indivíduo, né, que vai, de alguma maneira, questionar as instituições, propor novas práticas, questionar, agir politicamente, tentar entre aspas, revolucionar as estruturas. Né? Nós precisamos resgatar o valor do indivíduo, a dignidade do indivíduo, que se perdeu no consumo, que se perdeu nas loucuras dos impulsos, dos instintos, e se perdeu em tantas coisas, né? E talvez o conhecimento seria a porta de entrada para esse empoderamento? Sim, o conhecimento, o conhecimento é uma parte importante, é fundamental. Você precisa conhecer a si mesmo, você precisa conhecer as suas capacidades, as faculdades físicas, as suas faculdades mentais, suas disposições sentimentais, emocionais. Você precisa se conhecer. Geografia, né? Você precisa conhecer o mundo que você vive. Você precisa conhecer o fora, você precisa conhecer as instituições, você precisa conhecer como o seu país funciona. Sim, porque muitas vezes, e aí eu quero tocar um pouco na política atual, que muitas vezes o atual presidente fala algumas coisas e tal, e todo mundo acha normal. Mas por que acha normal? Porque não conhece como funciona o regime político do seu próprio país. Então, acha natural. Ah, não, é uma coisa boba. Mas é porque não sabe como funciona. Um exemplo, quando no Ministério da Justiça ele abre uma investigação contra pessoas que estão movimentos antifascistas. No entorno da segurança levantou-se um movimento chamado antifascistas. Sim. E ele, dentro disso, fez abrir uma investigação, né?
paralela, desconhecida de outros ministérios. Aí todo mundo acha isso normal. A sociedade não se horrorizou com isso. Por que acha normal? Mas acha normal porque não sabe como funciona a ordem democrática. Tá. Né? Não sabe como funciona a ordem democrática. Não sabendo como funciona a política do seu país, você não tem como agir. Sim. Né? E daí, conhecimento é agir. A democracia que o pessoal está falando tanto afeta inclusive a igreja, até porque se nós não temos democracia, nós não podemos falar. Exatamente. A religião também é ameaçada quando nós não temos democracia. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. E todas as religiões, não é só a evangélica ou católica, é todas as religiões. Porque alguém pode, um líder carismático, pode querer promover uma coisa em detrimento da outra. Eu acredito que você fala uma coisa muito interessante, porque você promove eu posso estar nesse lugar de ser menosprezado, como nós fomos lá no passado. Eu me lembro que o evangélico era apedrejado por ele fazer culto ao livre. E hoje nós apedrejamos os centros de macumba. Isso é certo? Isso é evangelho? Democracia não é para todos? Eu tenho o direito de ir e vir. E daí você traz uma questão política também, que crente faz questão de colocar crentes, cristãos em geral, colocar a política com P maiúsculo no partidarismo. E daí tem o Salvador que não salva. Na verdade, o Salvador que não salva. Na verdade, o que está acontecendo é essa ascensão do autoritarismo que nós estamos vendo e presenciando, né? Através de discurso, através de falas, através de gestos, essa ascensão, né? Tanto aqui quanto na América do Norte, ela nasce, aqui no Brasil pelo menos, infelizmente, dentro das nossas igrejas, né? As nossas igrejas que foram, como você falou, que foi um alento para muita gente que estava oprimida. Sim. Foi um alento para muita gente que não conseguia ter voz, né? Tanto é que quando os presbiterianos fazem crítica aos pentecostais, a argumentação é: mas vocês esqueceram a periferia. Vocês ficaram nos grandes centros. Sim. Vocês esqueceram. E nós fomos a periferia. Sim. Sim, ótimo. Isso é um papel. O pentecostalismo dentro da periferia é fundamental. Sim. Né? Uma presença muito forte. Deu voz e vez a quem não tinha. Porém, com o passar dos anos, essa voz, essa vez, foi também esgoelando. E entrou e acendeu dentro do pentecostalismo o autoritarismo. Sim. O autoritarismo que está hoje aí nasceu, infelizmente, eu digo isso com tristeza, dentro das igrejas pentecostais e neopentecostais. Esse autoritarismo impede você pensar, até a coisa básica, tira o direito a liberdade de você pensar e agir. Por quê? Porque assim, eles fecharam, calaram as pessoas, os profetas, porque eles começaram a dizer: eu tenho uma interpretação correta das escrituras, você não tem. Eu sou o pastor, eu tenho um PR ponto antes do nome, você não tem. E daí transforma a nossa... Você entendeu? Entendi. E aí começou essa empreitada autoritária. Sim. Então ela começou no seio da igreja. Você não Em vez de sabe sermos votar. o exemplo de democracia, de dar espaço e liberdade a quem não tem, Sim. nós fizemos um movimento ao contrário, nós Sim. retroagimos. Sim. E acabamos calando a voz dos profetas. Né? A igreja pentecostal, né, dentro dela, fez como os antigos reis, quando prendia Micaías, por exemplo, um Jeremias. O que foi que aconteceu com esses homens? Foram calados, jogados no calabouço. Miqueias, quando prega contra a injustiça social. O pentecostalismo ele vem para abraçar aquele que foi excluído lá originalmente. Originalmente. É uma história fantástica. Deu voz e vez. Voz, vez e vida para os excluídos, para os escravizados no norte. Se você pensar América do Norte, meu Deus, é fantástico, a escravidão rompida pelo Espírito de Deus, E hoje, esse Espírito,
esse movimento é utilizado para aprisionar as mentes das pessoas, na minha opinião. Se tornou um movimento sectário. Sectário. Eu agora tenho a palavra, eu tenho a interpretação correta, eu tenho a palavra correta e você não tem. Meu Deus. Mas quando você questiona, você já te taxam de desobediente, rebelde, que você vai ter retaliação espiritual e já começa a jogar uma cara típico de seita, típico de seita que faz isso. E daí o crente não, o fiel, submisso, se submete, né? Porque, se cala, né? E obedece cegamente, e daí nossos púlpitos viram currais eleitorais, né? Que é o que virou, né? O movimento pentecostal, e muito abre-se para todo mundo, é incoerente essa... E outra coisa também, um outro ponto que o autoritarismo nasce dentro da igreja, se desenvolve e se desemboca nisso que nós estamos vendo na política, porque o presidente tem relação direta com o pentecostal, não tem como dizer. Sim. A massa de 20 milhões de pessoas levou esse homem ao poder, então não tem como você falar, se evadir, né? Se esquivar dessa responsabilidade. A segunda coisa que eu vejo, que nasce na igreja e transborda para o político, o autoritarismo, é na questão do corpo, né? É a questão da moral. Sim. Então se estabelece uma moral, se estabelece um moralismo, um falso moralismo, porque tem um falso e o verdadeiro. O verdadeiro moralismo acontece ali na França, no século XVI, com do ensino das virtudes, né, da bondade, da caridade, tudo nasce ali no século XVI. Então o verdadeiro moralismo é esse, é o ensino da disciplina da alma, dos instintos, fala direto aos desejos e tudo. E o falso moralismo é esse moralismo de goela, né? Tipo de etiqueta, de roupa, de como falar, de como se comportar. Legalismo, domínio do corpo. Sim. Você não pode fazer sexo, você não pode usar essa tal roupa, você não pode... Aquilo que Paulo condena em Colossenses capítulo 2. Mas peraí, né? Se eu não sou nem evangélico, eu entro nessa jogada também? Transborda. Eu não sou evangélico. Porque você não é evangélico, por exemplo, os seus alunos, né? A maioria não é, a maioria está vivendo a sua juventude aí, nos bailes e tudo, do jeito que a cabeça manda. Porém o pai é evangélico, a mãe é evangélica, a tia é evangélica, a avó é evangélica. E ele transborda isso, porque o adolescente... E esse transbordar acontece o seguinte, o pai, a avó, a tia que está lá na igreja, ele aprende desse jeito, que sexo é errado, né, que o corpo é errado, que você não pode cuidar do seu corpo e tal. Ele recebe aquela informação lá e ele leva para dentro de casa. E na verdade, quando você fala de sexo de uma maneira muito pejorativa, é muito mal explicada, porque sempre foi um tabu falar sobre sexualidade dentro da igreja. A gente está enveredando para vários assuntos aqui, mas é até bom surgir essas coisas até para a gente começar até a pensar e raciocinar. Mas é justamente isso, você não ter uma fala bonita. Se você pensar Provérbios, por exemplo, Provérbios não tem nada de amor de igreja com Cristo. Ali é um romance. Cantares, desculpa. Cantares de Salomão é um romance. E se na Bíblia tem um lugar para o romance, a minha vida também tem um lugar para o romance. Né? Se eu posso dizer assim. E daí... Nós optamos por um moralismo, falso moralismo, e abandonamos a ética do coração, que é ensinada nas Escrituras. Provérbios, capítulo 4, fala o quê? Preserve o teu coração, porque é dele que saem os caminhos para a vida. Né? Você vai ver Deus falando em Ezequiel 37, por exemplo, Deus vai falando assim, olha, eu vou levantar um povo, e eu vou... do coração desse povo, eu vou tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Ele fala mais para frente, através do profeta Joel, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Então, Jesus fala, né, amarás o teu Deus de todo o coração. Ele reforça aquilo que Moisés havia dito lá em Deuteronômio.
Então, o que a Bíblia ensina é a ética do coração. É a ética da entrega do coração a Deus. Né? E todas as outras coisas vão se tomando suas proporções devidas. Sim, sim. Diminuindo, você vai entendendo como funciona a vida a partir dessa entrega, a partir dessa renúncia, a partir desse toque interior. Então as O escrituras... John Wesley, por exemplo, ele tem a experiência, desculpe se eu tenho... Imagina. O John Wesley, por exemplo, qual é a mensagem dele? Ele sai pregando o evangelho e o que ele diz da experiência dele? Eu senti o meu coração aquecer. Aí ele transborda para o metodismo, né, a experiência do coração aquecido. E se você for ver o símbolo da igreja metodista, é uma cruz e em volta tem o fogo. Sim. Né? Então é a experiência do coração aquecido. É a experiência da consciência aquecida. E é a partir disso que eu olho a vida, que eu olho o mundo, que eu estabeleço as minhas relações. Né? E aí Jesus vai complementar dizendo que o coração que tem que ser humilde, que o coração tem que ser quebrantado, que o coração tem que ser dedicado a Deus, e a partir disso o novo homem nasce e as novas relações nascem. Nossa. Né? Mas a gente prefere ficar falando de roupa, de sapato, de cigarro, de bebida, uma coisa tosca, né? Uma coisa que até em alguns casos diabólica. Nossa. Diabólica, porque sufoca. Sim. Quer dizer, sufoca. Eu não posso fazer algo diferente, eu não posso experimentar uma cerveja, eu não posso fazer nada porque eu estou tolhido minha liberdade. Né? Então a liberdade que Cristo nos chamou é uma ilusão. Eu sempre pensei isso para mim, falando assim, quando você pecar você tem que confessar ao pastor. Mas espera aí, eu sempre lia nas escrituras que o sangue de Jesus Cristo não purifica de todo pecado. Ué, e isso não é válido? Isso já não é suficientemente poderoso? Né? Resultado disso, autoritarismo, controle do corpo, aí pronto. Tá. Muito obrigado por você ter vindo, que Deus abençoe a sua vida. Amém. Que as pessoas não compreendam mal a sua fala, e se compreender também, que procure conhecer um pouquinho mais as Escrituras, conhecer um pouquinho mais de Deus. A gente está aberto ao debate, né? Ao diálogo. Ao diálogo. Ao diálogo. A gente tem que sempre lembrar isso, né? E isso faz Diálogo. parte da democracia, não é isso? Conversar antes de condenar. Não entendi, não é vergonha você dizer que não entendeu. Explica melhor, detalha melhor, né? Pergunte, né, antes de condenar. A inteligência você cria, constrói, na verdade, perguntando. Eu sempre gosto disso, né? Perguntar, as dúvidas também é uma forma de você conhecer, uma ferramenta. Quem é Jesus? Uma ferramenta. Quem é Jesus? É uma pergunta que fica aí. E também eu quero agradecer a oportunidade de estar falando, de estar com você, né, conversando esses temas que a gente já vem conversando há bastante tempo. Sim, a gente conversa. E agora que a gente colocou num vídeo, começamos a compartilhar, compartilhar isso, né? Compartilhar essa experiência. Sim, de amizade, de troca de ideias. Sim. Espero que a gente possa fazer mais vezes e abordando outros temas, outras ideias também e viajando aí. Falamos sobre mulher, falamos sobre política, falamos sobre igreja, autoritarismo. Olha como rendeu, deu pano para manga. É. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado.